Olá a todos, tudo bem? Boa noite. Novamente eu peço desculpas, eu tô com duas câmeras aqui simultâneas, né? Uma aqui falando com o pessoal do Facebook, a outra aqui falando com o pessoal no Instagram, tá? Sejam bem-vindos todos a mais uma quinta-feira, mais uma palestra, né? É, Hoje eu escolhi o tema de reencarnação para falar com vocês. Só um minuto, por favor, gente. Desculpa, só um minuto que nós estamos verificando a conexão aqui. Desculpa, voltamos. Estava verificando a conexão aqui com o Instagram, tá? Então, toda quinta-feira a gente faz uma palestra, né? Então, para aqueles que não me conhecem, que estão assistindo a palestra pela primeira vez, o meu nome é Raquel. Eu sou uma voluntária da Casa Branca de Luz, né? E atualmente a dirigente da casa, tá? Então, assim, eu tenho uma responsabilidade, assim, grandiosa de estar passando um pouquinho do conhecimento que eu recebo, né? Um pouquinho do aprendizado que eu recebo dessa espiritualidade de luz tão bacana que todos os dias estão conosco, né? Enfim, sou suspeita para falar, sou maravilhada por esse mundo, né? Por esse mundo de respostas, por esse mundo de conhecimentos, enfim. E vamos lá, vamos falar sobre reencarnação. Por que eu escolhi o tema reencarnação para hoje? O tema da semana passada a gente falou sobre autoestima, né? Hoje nós vamos falar sobre reencarnação, por quê? Porque a reencarnação ela explica muita coisa, gente, muita coisa. Apesar de ser um processo complicado de se entender, muitas pessoas têm dificuldade de crer que o espírito possa viver diversas e diversas vidas, né? E a reencarnação é isso, é a grandiosa oportunidade que os mestres universais, Deus, enfim, quem está acostumado a me ouvir sabe que eu não gosto de dizer ou é Deus ou é isso, é aquilo. Eu sou uma pessoa muito aberta e eu acho que você tem que ter crenças na sua vida, crenças essas que elevem o teu ser em direção ao melhor que você mesmo pode ser, né? Então eu sempre falo dos mestres universais, dos nossos Elohims, né? Construtores do universo, enfim. Então, primeiramente é isso. O que é a reencarnação, minha gente? O que é a reencarnação? Eu vou tentar afastar assim para tentar olhar e aí os dois verem, tá? O que é a reencarnação? A reencarnação é um processo. Podemos chamar dessa forma. Um processo magnífico pelo qual nós somos agraciados como seres, né? Como seres humanos, a depurar as nossas falhas. E depurando as nossas falhas, avançar em nossos processos evolutivos, que são diários. Muitas vezes as pessoas fazem assim para mim: ah, Raquel, que coisa estranha esse negócio de nascer, morrer, passar um período lá no outro lado e depois reencarnar de novo, né? Tem gente que não consegue entender que o espírito é energia, e sendo energia, o espírito é livre, ele é livre. Eu brinco sempre, eu falo pro pessoal assim que a gente tem livre-arbítrio, né? Mas que o livre-arbítrio não é aqui dessa terra. Eu acho que essa é uma confusão muito grande que muita gente faz. O livre-arbítrio, ele é do seu espírito, não da sua matéria. Então, quando você começa a pensar na reencarnação, é ali que você exerce o seu supremo direito de escolha, tanto boas quanto ruins, né? Enfim. E aí a gente vem aqui para essa terra, ou para outros orbes, outras terras, enfim, né? Mas vamos falar daqui que fica mais fácil para a gente não estender o assunto. E aí você vem e você vai ter que trabalhar questões
que te são muito dolorosas, questões que te trazem muita alegria, enfim, diversas questões que as pessoas chamam de karmas, enfim, né? E aí fica nessa busca e dá-se uma impressão de que é algo que não tem fim, realmente não tem fim. Por quê? Para quem assistir. Ah, não, desculpa, vocês não assistiram palestra sobre energia. Mas eu dei uma palestra essa semana sobre energia para os voluntários da Casa Branca. Mas enfim, a verdade é o seguinte: a energia, ela não começa, ela não termina, ela simplesmente se transforma. E nós somos energia pura. Eu brinco sempre, falo que o ser humano, dentre todos os seres, acho que é o mais energético, é uma coisa incrível, porque a gente, além de ser energético, né, além da gente ter uma energia fabulosa, nós ainda temos a capacidade do pensar, né, que nos leva ao processo de evolução contínua, tá? Então, em resumo, a reencarnação é um processo divino pelo qual nós temos a grandiosa oportunidade de depurar tudo aquilo que necessitamos para o nosso desenvolvimento, né? Então, por que reencarnamos? Por isso, reencarnamos para depurar, para evoluir, né? Somente através do processo de ressignificação, de limpeza, somente através do processo de modificação daquilo que está em estagnação para uma coisa bacana, que se movimenta, somente através desses processos, lidando com as nossas dificuldades, é que evoluímos. Enfim, e é por isso que reencarnamos, né? Eu costumo sempre dizer assim, eu fico muito entristecida quando as pessoas falam assim para mim, eu penso em suicídio. Eu super entendo que o suicídio, ele é uma doença da alma, vou chamar assim, né? Uma doença da alma. Eu sempre comento que as pessoas nunca julgaram uma pessoa que comete suicídio, porque o estado de adoentamento da alma dessa pessoa é muito alto, né? E a abertura que essa pessoa fez em todos os seus campos vibracionais foi tão grandiosa e tão densa, negativa, que ela acaba se associando com os vampiros energéticos e aí acaba cometendo esse supremo delito, vamos chamar assim, contra a própria vida, né? E o processo reencarnatório, ele é tão incrível e tem tantos, gente, são tantos os espíritos que estão aguardando uma oportunidade para poder voltar aqui e tratar questões necessárias à sua evolução, que eu fico muito triste quando as pessoas dizem assim, eu não quero mais viver, não aguento mais. Eu brinco sempre porque assim, eu também tenho saudades, né, do lado de lá. Muitas vezes, como qualquer pessoa, eu desejei não estar aqui, muitas vezes até. Mas nunca com o pensamento de findar a minha encarnação, e sim com o pensamento de que eu quero fazer tudo bem rapidinho, tudo bem certinho, de eu resolver as minhas questões o quanto antes, para que eu possa efetivamente ir para o lado de lá e, se Deus quiser, não voltar, né? Normalmente é assim que eu penso. Mas vamos falar um pouquinho sobre a montagem desse processo, que eu acredito que essa é uma parte muito importante, até porque a parte da montagem do processo reencarnatório é uma parte muito bacana, porque ela expõe um setor extremamente organizado, extremamente justo da espiritualidade, tá? Então é assim, quando você monta o seu plano reencarnatório, eu gosto sempre de dar como exemplo uma teia de aranha, ok? Imagina que você é uma aranhinha, você tá aqui, ó. Você tem várias questões a tratar. Você precisa tratar o seu orgulho, você precisa tratar a sua falta de amor próprio, você precisa tratar compulsão, você precisa tratar egoísmo, você precisa tratar
indiferenças, desafetos, amores que ficaram para trás e não foram bem resolvidos, raiva, ódio, enfim, todos esses sentimentos que nos tornam tão pesados, né? Que tanto nos impedem de evoluir. Ciúmes, posse, nossa, são tantos os sentimentos que nos tomam conta quando chegamos aqui na Terra, que isso é bem complexo. Então, o que acontece? Nesse interim, você é aquela aranhinha, você tá lá do outro lado, ok? Você precisa reencarnar. Aí você diz assim, então tá, vou reencarnar, mas como vai ser a minha encarnação? Em que família eu vou vir? Quem serão meus pais? Desculpa o barulho do carro aqui passando. Hoje eu não tô na Casa Branca, gente. Quem serão meus pais? Quem serão os meus irmãos? Quem serão meus filhos? Quais serão as pessoas que cruzarão o meu caminho, sejam em paixões, sejam em amizades, seja em amor, né? Então, tá lá. Você tem várias questões a tratar. Sinceramente, é basicamente impossível que se trate tudo o que precisa ser tratado em uma única encarnação. Por isso, chama-se processo evolutivo, tá? Então, você tá lá no setorzinho de plano reencarnatório. Imaginem que exista um setor aonde isso é moldado, a sua encarnação, né? E aí você diz assim, ok, eu gostaria de estar tratando nesta encarnação a minha falta de amor próprio, eu gostaria de estar tratando nessa encarnação o ódio, a raiva que eu sinto de fulano de tal, porque ele me matou na vida passada, ou enfim. Ou então, nossa, eu gostaria muito de ajustar nessa encarnação a minha questão profissional, a minha evolução como um construtor da evolução planetária. Porque um profissional, seja ele de qual área for, é exatamente isso, né? Somos todos construtores de um grande planeta lindo e maravilhoso, né? E aí você começa. Então, eu preciso ajustar com fulano de tal, com ciclano, com beltrano. Aí o que é que vai acontecer? O plano reencarnatório vai pegar essa pessoa. Vamos falar do Beltrano. Pegou o Beltrano aqui, ok? Beltrano, a ciclana lá, a Raquel, ela tem uns débitos aí com você. Ela precisa resolver esses débitos. E aí, você está disposto? Porque isso vai ser bom para você também, né? Eu não suporto ela, eu não gosto dela. Vamos junto, vamos acabar com essa situação. Vamos findar essa coisa que já vem vindo há tantas gerações, da tua família odiar a família dela, enfim, né? Vamos findar isso, vamos evoluir. E aí, de repente, o Beltrano faz assim, tá bom, vamos. Aí a Raquel também fez, vou ter que encarar esse cara, vambora. Né? E aí a gente reencarna. O que a gente fez? Eu e o Beltrano. A gente veio para a mesma teia, ok? Tá agora os dois ali. E começa a construção dessa teia. E nisso vai se juntando uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. E aí você tem aquela sua teia reencarnatória. Normalmente, eu brinco sempre, eu falo, para não ficarem tristes, tá? Aqueles que são casados e amam os maridos, as esposas, enfim, né? Não fiquem tristes com o que eu vou falar, mas 90% das pessoas que se casam, elas não se casam por amor, elas se casam porque elas têm débitos, elas têm ajustes a serem feitos entre elas, né? A mesma coisa os filhos. E quando a gente tem uma grande oportunidade, a gente acaba reencarnando com grandes amigos também. Não é somente desafetos ou coisas ruins. Porque uma boa amizade, uma pessoa bacana que entra na tua vida, que você já conhece há tanto tempo, que tanto te faz bem, essa pessoa ajuda na evolução da outra, né? Quem nunca aqui
se tornou um ser humano melhor diante de uma criança? Quem nunca se tornou um ser humano melhor diante de um cachorrinho, diante de um gatinho, diante de uma natureza, né? Então existem elementos e pessoas e coisas que nos trazem esse benefício supremo do bem-estar, do querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Então, o processo reencarnatório ele serve para isso, para que a gente possa ajustar. É uma criação divina, na minha opinião, talvez a criação divina mais incrível que exista é o processo reencarnatório. Uma outra coisa que o processo reencarnatório faz, e faz com maestria, e a gente quando está aqui tem uma dificuldade extrema de entender, por que que alguns têm tanto, outros tão pouco, isso falando como seres humanos. Agora pensando de forma até mais grandiosa, por que que países a evolução é tão bacana das pessoas e outros a fome, a miséria é tão cruel, né? Quando a gente pensa dessa forma, a gente acha que é injusto, né? Na verdade é porque a gente só enxerga até aqui, ó. A gente precisa entender que existe muito, mas muito mais além do que os nossos olhos, nossos mortais olhos enxergam, tá? Então, eu gosto sempre de dar como exemplo, tem uma história de um circo que foi na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, onde morreram 500 pessoas queimadas, né? Essas 500 pessoas mereciam morrer queimada naquele circo? Não é questão de merecimento, gente. É isso que precisa entender sobre a reencarnação. Não é questão de merecimento, nem questão de julgamento, e sim de necessidade evolutiva. Então, essas 500 pessoas demorou mais de 1000 anos, ou eu não vou me lembrar agora, 1500 anos, não vou lembrar, mas mais de 1000 anos para que essas 500 pessoas finalmente estivessem unidas no mesmo horário, no mesmo local, para pagar um acerto que elas tinham, porque foram 500 pessoas, cada uma no seu lugar, ok? Cada uma no seu país, cada uma ao seu modo, mas pessoas que atearam fogo em outras. Foram, a grande maioria, pessoas, como é que chama? Os padres, não gosto de chamar de padre, os algozes da Igreja Católica na época das bruxas, enfim, século XII, XIII, XIV, XV, né? Onde se queimavam os hereges. A grande maioria dessas pessoas teve a sua encarnação como um algoz que queimava pessoas. E aí, lógico, como todo mundo foi evoluindo, foi melhorando, teve várias situações, várias vidas, mas aquela conta estava ficando para trás. E uma hora eles teriam que ajustar ela. Foram praticamente, mais ou menos isso, 1500 anos de montagem de processo. Imagina, das teias de aranha de todo mundo se juntar, né? Para que essas 500 pessoas estivessem no local e hora exato, para que elas passassem pelo expurgo pela qual elas fizeram tantos outros viverem. Aliás, passarem, né? E foi isso que aconteceu. Esse circo pegou fogo e essas 500 pessoas embarcaram para suas jornadas evolutivas com maestria. Por mais dor que ficou nos seus parentes, nos amigos, é que nem eu falo sempre para todo mundo. Não é uma questão de julgamento, é uma questão de necessidade do que você tem para aprender, tá? E esse aprendizado da reencarnação, ele é um aprendizado diário. Eu tô aqui falando com vocês, a minha companheira aqui do lado, minha amiga que tá aqui do lado, tá falando para mim que já estourei o horário, né? Mas eu tenho mais algumas coisinhas, perdão. Quem quiser sair, saia, fica tudo bem, tá bom? Mas eu vou falar mais um pouquinho. O que eu preciso falar para vocês? A aceitação do plano reencarnatório.
Muitas pessoas, muitas, procuram a Casa Branca de Luz, me procuram os voluntários da nossa casa, em busca de ajuda, porque suas vidas não estão fluindo, porque elas não conseguem aceitar fulano, ciclano, não conseguem aceitar as diferenças dos outros, porque não conseguem amar a si mesmas, porque não conseguem se respeitar, porque isso, porque aquilo outro. Eu vou resumir, lógico que não é só isso, tá? Não é só isso, mas eu resumo muito isso no quesito na não aceitação do plano reencarnatório. Então é assim, quem monta o seu plano reencarnatório, essa é a primeira coisa que precisa se entender quando se fala em espiritualidade, é você, ok? Você monta o seu plano reencarnatório. Logo, a tua reencarnação é de total e inteira responsabilidade sua, o que você vai fazer com ela, né? Então você criou um objetivo, que pode ser tratar, como eu falei, falta de amor próprio, tratar de desavenças. Você tem objetivos nessa encarnação. A gente monta, porque quando tá do lado de lá é uma beleza. Você monta tudo bonitinho, as pessoas ajustaram, parece que vai ser um mar de rosas. Então a gente enche uma caçamba de caminhão, de planos, de objetivos, é isso que eu vou fazer. Quando chega aqui na Terra, a gente já começa no nascimento, né? Vocês acham que o neném nasce chorando por quê? Porque é um trauma, né? Nascer é pá. Enfim, quando chega aqui na Terra, você se depara com tudo aquilo que será necessário, as dificuldades, né? Que serão necessárias para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento do plano que você mesmo fez. E aí você começa a achar que isso não é certo, que isso não é justo, que passar por dificuldade como você passa tá errado, que e aí você passa a reclamar. Enquanto você reclama, você está fazendo o quê? Uma não aceitação de algo que foi você que foi lá e falou, vamos lá, vou resolver. Eu sempre brinco não, na verdade assim, houve uma casa que eu trabalhei há muito tempo atrás, que tinha um dirigente, uma pessoa que eu gostava muito, e ele uma vez fez assim pra mim, a verdade é essa, a gente monta um caminhão de planos, e quando a gente chega aqui, os caras dão uma carriolinha e a gente acha pesada demais. Eu não quero, tá doendo, não dá pra mim. Dá, foi você que montou. Ninguém, sabe, todo mundo já ouviu aquela máxima, ninguém carrega a cruz maior do que pode, né? Então é isso, gente. Aceita teu plano reencarnatório enquanto você tem tempo. O nosso período terreno é muito curto. Com muita sorte a gente vive 80 anos. Nossa, muita sorte, né? Com muita sorte você consegue ter um período de 80, 90, 100 anos. Para aqueles que são, né, mais sortudos. Outros já vêm com o plano montado para ir embora ainda crianças. Outros vêm com o plano montado para ir embora na adolescência. E tá tudo bem. Precisa se encarar a morte como se encara o nascimento, né? A morte não é um fator desesperador. Ela é somente uma transmutação. Então, para aqueles que perderam entes, que foram para o outro lado, faz tudo certinho. Porque se o seu ente querido, aquela pessoa que você tanto ama e partiu, ela tiver cumprido muito bem com a jornada dela, ela vai para um lugar muito bacana. E aí, quando você for, porque seu dia vai chegar, chega o de todo mundo. Essa é a única verdade. Aliás, a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos desencarnar, né? Então faz tudo certinho para que você esteja junto com as pessoas que você ama, para que você possa retornar ao seio, né? Ao conglomerado familiar que te abraça, que te ama. Faz tudo certinho. Deixa, sabe? Começa a expelir da sua vida o apego. Expele da sua vida a maledicência. A maledicência é tão séria. Para de falar mal das pessoas. Gasta tua energia, seu tempo para fazer coisas positivas. Seja solidário. Participe de ações
que auxilia o desenvolvimento do próximo. Não dá para fazer isso, auxilia o desenvolvimento de quem vive com você e auxilia o seu próprio, né? Então não percamos tempo com orgulho. Não achem que são donos de ninguém, ninguém é dono de ninguém. As pessoas, elas vivem e convivem em conjunto porque elas têm planos a serem resgatados. Eu vejo muitas vezes casamentos que estão sendo abusivos emocionalmente, sofridos, não só emocionalmente, às vezes até fisicamente. E a pessoa vai lá, ai, eu preciso ficar porque é meu karma, eu não consigo separar. Como assim? Você precisa evoluir. Não é porque você tem uma coisa a tratar com essa pessoa que você tem que acatar e aceitar tudo que aquela pessoa faz para lhe prejudicar. Faça a sua parte. Qual é a sua grande parte? Não tenha ódio de ninguém, não tenha raiva de ninguém. Aprenda que você tem falhas também. Aceite suas falhas de cabeça erguida, ó. Ergue a tua cabeça e diga, ok, falhei também. Aprende a retornar quando erra. Pede desculpa. Pedir desculpa não é feio, não é ruim, é inteligente. É inteligente. Faça os teus ajustes, a tua encarnação é curta. É isso, gente, que eu queria falar para vocês. A encarnação, a reencarnação, né? Ela é o momento supremo do nosso crescimento. Ela é um presente inigualável. Então receba esse presente, faça dele o melhor. Respeite seu corpo físico. É ele que te permite tratar tudo isso. Não tenham posses por ninguém, não tenham apegos por nada que seja financeiro. E, no entanto, não estou dizendo que não tem direito a conforto, que não tem direito a desenvolvimento. Estou dizendo para que vocês tratem tudo isso dentro de vocês com sabedoria. Com sabedoria. Não dá, eu falo isso para todo mundo sempre, é difícil viver aqui. É complicado você comer sabendo que tantos não têm o que comer. Se você fica pensando em tudo isso, você não vive também. Mas você pode fazer alguma coisa. Você não vai consertar o mundo, não vai. Mas você pode ajudar a consertar o mundo. É um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um faz a grandiosidade que faz com que o ser humano se torne melhor a cada dia, tá? E é isso, o processo de reencarnação, ele é a abertura e o encerramento de ciclo, não da energia chamada ser humano, tá bom? Gente, é isso que eu queria falar. Muito obrigada. Eu tenho uma notícia muito boa. Para aqueles que não sabem, hoje especificamente, eu tô retirada num ambiente de natureza, né? Eu vim fazer uma conexão com a espiritualidade, receber as novas informações da Casa Branca, né? Enfim, e a grande novidade é que a nossa casa volta a funcionar, graças a Deus, porque a gente já está sem funcionar desde dezembro, né? Uma dificuldade extrema para pagar aluguel, para pagar luz, para pagar água, manutenção da casa, enfim, né? Auxiliar as pessoas que batem na nossa porta pedindo comida, pedindo roupa, enfim, tudo aquilo. Então eu quero lembrar a todos vocês que nós continuamos recebendo doações, sabe? Começa a tua faxina no guarda-roupa e traz pra gente aquilo que não tá te servindo mais. E eu vou dar só uma dica pra vocês que eu costumo fazer na minha vida, né? Pega teu guarda-roupa, olha para aquela roupa e pensa, se eu não te usei por mais de um ano é porque eu não vou usar. Desapega. Traz pra gente que a gente vai transformar em comida, a gente vai transformar em dinheiro, a gente vai transformar em ação social, enfim, traz pra gente, tá? Roupa, sapato, objetos, enfim, o que vocês puderem. Ajudem doando também para Casa Branca de Luz, a gente está precisando.
Ajudem também, como é que fala? Seguindo o Instagram do Mundo Pleno. Para quem não conhece, é mundo.pleno no Instagram, tá? Mundo.pleno. Porque o Mundo Pleno é os produtos feitos por todos nós da Casa Branca de Luz, por todas as bruxas, né? Da Casa Branca de Luz. Produtos feitos com muito carinho, com muita energia, com muito amor, para que vocês ajudem através dos elementais da natureza o seu restabelecimento nessa encarnação em diversas situações, tá? Vocês estão ouvindo o sino? Gente, é o sino dizendo que tá na hora de eu ir jantar. Então, eu peço a vocês que entrem no Mundo Pleno, que nos ajudem, comprem os nossos produtos, presenteiem quem vocês amam. Nós estamos com uma gama aí, acho que de mais de 50 produtos maravilhosos. Enfim. E a Casa Branca volta a funcionar dia 25 de fevereiro. Esse mês. Tá bom, gente? Dia 25 de fevereiro volta a funcionar com várias mudanças. Trabalhos novos, apometria por decreto, mesa vibracional quântica, enfim, uma série de coisas para levar o benefício a todos vocês. Lembrando que todos os tratamentos da casa, com exceção da consagração de ayahuasca, né? Todos os demais tratamentos da casa são 100% gratuitos. E que quando você entra nesse fluxo junto com a gente, você está auxiliando que a casa consiga manter suas atividades, manter toda essa estrutura. E para aqueles que ainda não conhecem a nova Casa Branca, nós estamos no Largo do Arouche, num casarão de 1.000 metros quadrados, enorme, muito lindo, um casarão com toda uma história bonita, bacana, todo arrumado, feito para receber cada um de vocês com muito carinho, com muito amor e com muita energia de luz acima de tudo. Então é isso, eu estou muito feliz. Sejam bem-vindos, espero vocês dia 25 de fevereiro. Eu tô muito feliz, tá? A novidade é que, assim, vai haver umas diferenças nos tratamentos, nos dias e horários, enfim, algumas diferenças que, assim, nem o pessoal da Casa Branca tá sabendo ainda, porque eu tive essas informações entre ontem e hoje, né, aqui no meu retiro, e eu ainda preciso retornar e botar tudo isso planilhado, agenda, aquela coisa toda, né? Porque estamos encarnados e precisamos de disciplina, e precisamos de organização, e isso faz parte do processo. Um grande beijo, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Grande, enorme beijo a todos e vejo vocês em breve. Tchau, tchau. Vamos lá para a dificuldade de desligar.